Pai querido, Pai de amor, nós entregamos o teu servo nas tuas mãos. Não queremos ouvir o Maurício Almeida, nós queremos ouvir a tua voz. Usa ele como atalaia do Senhor. Prepara agora a nossa mente, nosso coração, nossas emoções. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas poder pôr em prática. Senhor, autoridade do servo do Senhor, como ministro do Evangelho, dou autoridade ao Maurício agora, para nos falar com amor e ousadia a palavra que o Senhor já preparou. Por isso oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou tratar de um assunto aqui que tem me incomodado bastante. A gente talvez estejamos no momento mais pertinente de discutir sobre essas questões. São questões bastante polêmicas, mas eu confesso para vocês que eu não tenho tido uma resposta. Então eu vou trazer para vocês essa provocação, que a gente consiga no nosso pequeno grupo chegar a algum tipo de conclusão de como a gente deve se portar. Vou deixar o relógio aqui para eu não passar no máximo aí 20, 25 minutos falando com vocês, ok? Então a ideia é a seguinte, eu vou passar aqui, nós temos aqui 2 paradigmas que eu quero discutir com vocês, para a gente ver se nós temos condição de escolher ou julgar qual que é a melhor escolha para essas pequenas historinhas que eu vou estar contando para vocês aqui, bem rapidinho. Imagine que você é o maquinista de um bonde. Esse bonde está sem freio e tem 5 pessoas que estão consertando o trilho e eles vão morrer. E esses caras vão morrer e você não consegue avisá-los e de repente você percebe que tem um desvio nesse trilho e tem uma pessoa que foi salvar um gatinho e essa pessoa também está no trilho. Então, qual a escolha que vocês acham que deve ser feita? Quem acha que a gente deve continuar reto e atropelar os 5, pega uma de suas mãos. Ninguém. Quem acha que a gente deve pegar um atalho e atropelar um? Erga uma de suas mãos. Bom, quem não acha nada, então a maioria não acha nada, é isso? Não é pegadinha, gente, não é pegadinha. É só para provar uma questão que a gente vai discutir no próximo slide, é rapidinho. Então, ninguém acha nada. É uma pessoa e um gato. Então, o que a gente está discutindo aqui é escolher pelo mal menor. Qual, Eliezer? Quem é essa pessoa, essa criança que está lá no outro trilho? Não tem criança não, é uma pessoa salvando um gato. Você é um maquinista, você não consegue ver CPF, RG de ninguém. O bonde está lá e você tem poucos segundos para decidir. Bom, então é isso. Vocês não fazem, está sem freio, vocês não fazem ideia. Alguns aí, uma pequena maioria, quem se manifestou, escolheu então o mal menor. É complicado, né? Você está lá pilotando o trem, só que vamos supor o seguinte, então. Você não é um maquinista, você está em cima de uma ponte, você é o observador, e você está vendo que está vindo esse bonde em alta velocidade, que ele não vai conseguir frear, mas na ponte, na beirada da ponte, tem uma pessoa extremamente gorda, muito gorda, o suficiente para parar esse bonde. E você pode empurrar essa pessoa para ela parar o bonde e salvar 5 pessoas. O que vocês fariam? Não, o gato não tem tamanho suficiente para parar o bonde. Eu falei, empurrava o gordo. De novo, então, o mal menor, né? A gente troca 5 por 1. Só que agora mudou. Você está numa sala de emergência, você é médico
e chegaram 6 pessoas, vieram de um acidente de um bonde na cidade. Uma pessoa extremamente grave e outras pessoas muito mal. Se você resolver atender essa pessoa que está extremamente grave, muito grave, as outras 5 vão morrer. Porque elas estão mal, mas não muito mal. Quem que a gente vai escolher primeiro? Escolhe um cara muito ruim e os morre os outros 5. Não. Deixa o cara morrer e vai para os outros 5 e salva os outros 5. Bom, agora tem o seguinte: tem 5 pessoas mal, elas vão morrer naquele dia. E cada uma precisa de um órgão diferente para salvar a sua vida. E tem um cara extremamente saudável fazendo um check-up na sala do lado. Aquela escolha de 5 por 1 ainda vale? Por quê? Oi? Mata um, fica 4. Qual dos uns que você escolheria? Palmeirense. O palmeirense. Andando de bonde, a chance de ser corintiano e flamenguista é muito maior, hein? Isso é 50. É fácil fazer isso? A gente escolher, ou decidir, ou encontrar o que é o mais fácil, o que é o melhor. Então a gente sempre procura. A nossa vida é feita por escolhas. E é muito difícil a gente fazer isso. Por princípios morais, nós temos aqui duas filosofias, podemos dizer assim. O consequencialista, que foi a maioria de vocês, que os fins justificam os meios. Eu vou matar um cara e vou salvar 5. Ótimo. Fazer o quê? Ele estava no lugar errado, na hora errada. E existem os categóricos, que são baseados em direitos e deveres. Era para ser assim, estava na hora dele. Quem mandou ele salvar o gatinho ali no trilho naquela hora, ele vai morrer. E assim é a vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo o seguinte: nós julgamos a todo momento, né? Por isso que chama justiça. Próxima, Fabrício. E a gente lê ali em Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum de nós aqui somos justos perante os olhos de Deus. Próximo. Romanos 3, 23 e 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então todos nós sabemos que não há nenhum justo. A justiça deve ser feita somente por Deus, e nós entendemos aqui que Ele tem a justiça dele. Ele deixou por um momento impune todos os pecados anteriormente, mas no presente, através da graça de Jesus, ali em cima, justificados gratuitamente por sua graça, Ele resolveu, através do seu Filho, nos justificar. Próximo. O que é o julgamento? Onde que a gente aprendeu isso? Aprendeu da forma errada, porque nós não fomos feitos para isso. O julgamento é fruto do pecado original. Em Gênesis 2, 16 e 17 a gente vê: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. O que é julgamento? É a gente escolher um lado, escolher o bem e o mal. E o que é o bem e o mal para cada um de nós aqui? É totalmente relativo, certo? A gente vai começar a discutir uma série de coisas aqui e a gente vai fazer isso. E por que vocês acham que Deus falou isso?
Por quê? Porque Deus me criou. Ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. E Ele sabe até então, até hoje, que nós não fomos feitos para decidir entre o bem e o mal. Nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Cristo. E Ele que julga, Ele que decide, a justiça é do Senhor. Porém, pastor Sérgio, quanto tempo levou o habitante número 1? Foi lá e pisou na bola. Comeu da árvore, do fruto do bem e do mal. E a partir daí, nós chamamos isso de pecado original. E todos nós, então, temos esta tendência, esse desejo, essa vontade de julgar. Isso está certo, está errado, isso é bom, isso é ruim, você está fazendo a coisa certa, você está fazendo a coisa errada, e assim por diante. E o que isso tem impactado nas nossas vidas no dia a dia? Próximo. Aqui a gente tem duas coisas completamente antagônicas, mas a gente faz bastante e qualquer uma das duas a gente está fazendo errado. Se eu julgo antes, se eu faço um pré-julgamento, na verdade eu sou um acusador. E a Bíblia diz quem é o acusador? O diabo. Então se eu faço um pré-julgamento de alguma coisa, eu estou me colocando no papel do diabo. E se eu sou um julgador, quem que deveria julgar? É Deus. Eu quero fazer o quê? Me colocar no lugar de Deus. Quem que quis se colocar no lugar de Deus? O diabo. Então, de qualquer uma das duas formas, eu estou agradando ao diabo. Tanto se eu acusar, quanto se eu julgar. Aqui tem uma questão bastante interessante que a gente, os provérbios dizem que a gente deve ser tardio a falar e breve em escutar e assim por diante. E uma frase que eu sempre tento usar para mim é: você é o senhor das suas escolhas, mas escravo das suas consequências. Porém, nos dias de hoje, a gente escolhe uma série de coisas na nossa vida sem prestar atenção nas consequências que elas gerarão. Só que isso não é mudado. Por mais até que a gente peça perdão, que a gente tenha restituído uma série de coisas na nossa vida, as consequências ficam ali e a gente tem que saber lidar com elas. Próxima. Vamos definir aqui 3 coisas: o que é a justiça, o que é a misericórdia e o que é a graça. Uma forma um pouquinho diferente. Então, a justiça é: o Maurício fez uma coisa errada, descobriram que ele fez uma coisa errada e ele vai pagar por aquilo. Isso é a justiça. A misericórdia é: o Maurício fez uma coisa errada e ele não vai receber a punição sobre aquilo que ele fez errado. E a graça: ele fez uma coisa errada, ele não vai receber a punição do que ele fez, ele pediu perdão por aquilo e ele vai ganhar alguma coisa além. Ele vai ser agraciado. E, graças a Deus por isso, nós vivemos na dispensação da graça. Eu sempre digo lá em casa com meus filhos, que eles ficam falando que o mundo é injusto, que por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que acordar cedo. Eu falo assim: olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós saímos do paraíso e ainda não chegamos no céu. Então, esse espacinho de tempo aqui, que eu não sei até quando vai durar, é assim mesmo. A gente vai ter aflição e a vida é assim. Não só para mim, não só para você, mas para todos nós. Mas a gente entende que quando nós vivemos na plenitude do Espírito Santo e entendemos que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo. A questão é que muitas vezes a gente vê uma série de coisas acontecendo. Em Eclesiastes, eu não sei se eu coloquei aqui, mas enfim, vou estar falando já. Em Eclesiastes 7, Salomão diz: eu vi o ímpio prosperar, eu vi o justo se dar mal. O mundo que a gente vive jaz no maligno. E o mundo não é justo. E a gente sempre tenta nós promovermos essa justiça do nosso jeito. Eu sou uma pessoa muito impetuosa e pavio curto. Já melhorei muito. Graças a Deus. Oi? Muito. E eu sempre quis promover justiça. Só que eu já percebi que eu faço tudo errado. Que a justiça que eu acho que deve ser feita não é a justiça de Deus. É a justiça de Maurício. E são as escolhas que eu faço e lá na frente eu vou me arrepender. E a gente vive numa época em que todo mundo toma partido. Pode perceber, a gente já faz tempo que está acontecendo isso. Foi durante a Copa do Mundo, durante as eleições, e tem um lado, o outro lado, e assim por diante. E agora, especialmente, a gente está vivendo uma situação que eu tenho certeza que a gente não está sabendo lidar com isso, que são as 4 provocações que eu trouxe, que eu também não sei a resposta, que eu vou querer discutir no meu pequeno grupo, e que cada um discute no seu grupo aí, como que a gente deve se portar em relação a isso. Se nós estamos querendo fazer justiça, se nós estamos querendo ver pela graça, se nós estamos querendo converter as pessoas, ou acreditando e confiando que o Espírito Santo o faça. Próximo. A outra questão é o auto-julgamento. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês já serão julgados, e a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então isso aqui também é uma questão que na minha vida é bastante interessante, porque eu sou uma pessoa, além do pavio curto, eu sou bastante perfeccionista. E eu sempre quero as coisas exatamente do meu jeito. E os perfeitos, quando qualquer coisa sai do lugar, da rotina, a gente sofre com isso. E eu percebi que pessoas assim julgam os outros, julgam a si mesmo e esperam a reação das pessoas ou a atitude das pessoas baseada em nós mesmos, que é justamente aquilo. À medida que eu uso, e à medida que usarem os outros também será usada para medir vocês. Então, quanto mais rígido eu sou com os outros, essa rigidez se volta contra mim. E cada vez mais difícil fica para mim tomar essas decisões e julgar se essa pessoa está certa, se essa pessoa está errada e como que deve ser. Já falei aqui para vocês que eu me julgo um péssimo evangelista, e como que tem que ser um evangelista? Um faz panfletagem, o outro faz não sei o quê, e enfim, eu fico sempre nessas questões, nessas aflições, o que é o certo, o que é o errado, e a gente percebe isso na própria história da igreja. Aconteceu e acontece muito isso. Hoje, já de uma medida muito menor, mas anos atrás, tem aqui os convertidos de mais tempo aí, que se converteram na infância, sabe que existia muito mais forte o estereótipo do crente, não é? Ele tinha uma roupa que ele deveria usar. Na minha visão, quando eu era criança, tinha uma igreja perto da minha casa, e o que a gente sabia, porque eu nunca entrei nessa igreja, não lembro nem qual denominação que é, que eles não podiam tomar café, que eles não podiam ver televisão, que eles não podiam jogar futebol, e eu achava aquilo uma aberração. Guaraná. Só o Guaraná? Coca não. Só o Guaraná. O Guaraná era pecado e assim por diante. Isso é o quê? É uma forma de se fazer justiça. Eu estou julgando o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E a gente vem lidando com situações muito mais complexas do que simplesmente eu olhar para a roupa de uma pessoa e dizer
se ela está dentro do perfil aceito por determinada denominação ou não. Temos questões hoje extremamente mais complexas que é justamente isso que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Próximo. Olha lá, coloquei o slide. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Aqui Salomão já estava no final da vida dele. Esse foi o cara tido como o mais sábio e mais rico da história da humanidade. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Acho que eu escrevi errado. É uma pergunta, desculpe. Por que destruir-se a si mesmo? Então, a questão da justiça é algo que se volta contra nós. Essa pessoa que julga, que olha todo mundo, isso está certo, isso está errado, isso é um absurdo, aquele fez a coisa certa, aquele fez a coisa errada, isso se volta contra si mesmo, porque ele acaba lidando com as suas próprias fraquezas e defeitos e problemas dessa mesma forma, que é uma forma extremamente dura de você encarar a vida, porque você acha que todo mundo funciona desse jeito. Próximo. Bom, tá aí. Aqui são as 4 questões polêmicas que vieram me perguntar essa semana e eu não soube responder. Eu passei por raiva, por dó, por misericórdia, por pena, por graça, por tudo. E eu queria discutir com vocês essas questões aí. Todos vocês aí, ou algum de vocês não assistiu o comercial do Boticário sobre o Dia dos Namorados? Não assistiu? Clica aí, Fabrício, no primeiro ali. Vai com o mouse para lá. Clica. Não, tá lá. Tá aí na página, abre aí, tá aí no... Abre aí. A outra foi a questão da crucificação na parada gay. A maioria de vocês viram ou não? Um transsexual que se crucificou. Não. É um transexual. Deixa eu ter som. Entenderam ou não? Começa lá todo mundo comprando os presentes e na hora que for entregar o presente, um homem entregou para uma mulher, um homem entregou para um homem, uma mulher para uma mulher e assim por diante. A diversidade. E temos que viver com isso e saber encarar e passar uma proposta de igreja de Cristo, de Evangelho para esse povo também, porque um dia eles vão bater a tua porta. Na escola da minha filha, o professor de matemática se despediu da classe porque ele iria casar e se mudar para Brasília. Aí ele quis apresentar o par e entrou um mamute dentro da sala. Isso aqui é o amor da minha vida, estamos nos casando e vamos mudar para Brasília. A minha filha amava o professor, todas as meninas, o melhor professor, o mais legal professor. Aí eu tive várias opções. Você tá louco, esse cara aí vai pro inferno, queimar na mármore do inferno. Ou filha, será que o que ele está fazendo é certo, o que ele está errado? Em nenhum momento ela perguntou. Não, isso não, Fabrício. Veja se você consegue abrir. Pega as outras, as fotos estão aí também, só para mostrar para quem viu aí. Esse é do Neymar, que virou uma polêmica também grande. Essa daí ninguém falou, não sei se vocês viram essa, na capa do placar. É o Neymar também. Foi em 2013. É a próxima. Tem a da menina, do transexual aí. A do Neymar é curioso essa daqui, porque a gente também toma partido. Porque todo mundo do meio evangélico, quando viu o Neymar colocar simplesmente Jesus, ele está defendendo dele, porque ele é
Ele é crente, ele tem liberdade de expressão e tal. Então a pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Só que ninguém falou. A repercussão, essa aqui foi muito pequena. O Neymar crucificado na revista Placar, um cara que em tese conhece a palavra de Deus. E a gente sabe que na Bíblia está dizendo que nós seremos julgados pelo que a gente conhece, né? Não conseguiu botar o do Parada Gay? Não. Mas tá aí, mas tudo bem. Acho que a maioria viu, não viu? A da Parada Gay? Então a questão aqui é a seguinte: imagine o seguinte, que a gente consiga pegar essa menina, ela chama Viviane Bederone, um negócio assim. Tentaram, segundo ela foi ameaçada de morte. Você imagina que essa menina, podemos chamar assim, ela fez operação de mudança de sexo. Então, uma coisa é chegar um homossexual e uma crise existencial e olha, eu não quero mais isso, vou me libertar e virei homem e vou casar. E uma pessoa que cortou o pênis fora, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Ela quer o quê? Não sei o que ela quer. Porque voltar a ser homem não pode. Não, gente, eu não estou falando disso, eu estou falando como que a gente, igreja, vai tratar isso. Chegar para a pessoa e falar assim, você vai ter que conviver com essa aberração o resto da sua vida. O que eu estou dizendo aqui, a provocação é, ao invés, por exemplo, na questão lá do Boticário, o pastor Silas Malafaia entrou lá e fez um vídeo para boicotar o Boticário. O que aconteceu? O Boticário, segundo estudos do próprio Boticário, teve uma visualização 150 vezes maior do que ele pretendia com essa propaganda. O Malafaia ajudou. Aí entrou o pastor Feliciano e falou assim, realmente, na Folha de São Paulo, anteontem, o Malafaia deu um tiro no pé. Ele ajudou o Boticário. Aí entrou um outro e falou assim, bom, você que não gosta de empresas que ajudam a comunidade gay, aí botou um manifesto de todas as empresas americanas que apoiam a comunidade gay. Aí tinha lá o Facebook, a Apple, a Coca-Cola, a Elma Chips, Disney, Unilever. Tá ficando difícil, então a gente não vai poder comer. Você segue essa página no Facebook? Friboi, né? A Friboi é do Tony Ramos, Mas então a questão que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte: como que a gente pode discutir e conversar, atingir essas pessoas? A gente pode entrar no Facebook, é muito fácil entrar lá e falar, isso aqui é uma aberração, agredir o meu Deus, meu Jesus. Pode falar. Por isso, o do Neymar, só para ilustrar, hoje eu vi uma reportagem que o Barcelona é patrocinado pelo Qatar, pela empresa do Qatar, onde é muçulmano, né? 95% muçulmano. 95% muçulmano. Com essa atitude dele, o Barcelona vai perder 150 milhões de dólares por essa imagem que ele teve na testa. Então, em vez de virar a bênção, acaba virando, não no monetário, mas que você pode estar provocando com os muçulmanos. Então, a atitude dele, perante para nós, como você falou, é maravilhoso. Mas os outros, como estão vendo isso, entendeu? Então, é bem interessante a reportagem aqui. Vocês querem fazer um fórum aberto, se todo mundo discute, acho que pode ser legal, fica legal. Se a passeata gay, se o pessoal fizer essa imagem nova, ninguém se atreve a fazer isso. Capaz de se vocês ensaiarem, tá na cabeça. É verdade. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui porque eu trato de homossexuais. Recebo no meu gabinete homossexuais. Eu nunca recebi duas mulheres ou uma mulher lésbica, mas homem homossexual trato. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: a Igreja Batista Alameda, ou a PIB, ou a Igreja Batista do Parolim, ou a Igreja Batista de qualquer outro lugar presbiteriana, tem gente homossexual dentro. Eu quero que vocês entendam isso.
Existe perversão sexual em todos os níveis. É porque a gente, quando faz julgamento, a gente imagina o seguinte: eu atendi um homossexual e falei assim, eu queria ter sido Salomão, que teve 1000 mulheres. Porque ele acha que o pecado de homossexual é um pecado de 5ª categoria, um subpecado. Não, você transar com a mulher, trair com a esposa, se envolver com uma prostituta é um pecado. Mas o meu pecado, isso no coração do homossexual, ele fala, meu pecado é pior. Porque o meu pecado envolveu um outro homem, e na verdade não é pior. Continua sendo pecado. Agora, eu quero que você entenda o seguinte: por trás do homossexual, existem, em 99% dos casos, isso é pesquisa científica, aconteceu isso aqui. Número 1, pai ausente. O pai está dentro de casa, mas é ausente. O pai está dentro de casa, mas não participa. Ou então o pai não está em casa mesmo, vive viajando. Ou então o pai abandonou a família. Quem é teu pai? Não sei. Você conhece teu pai? Não sei quem é. Então, filhos de pais separados, é a primeira porcentagem maior. Segundo lugar, pais violentos geram filhos homossexuais. Pais que não só a violência na carne, a violência, a estupidez e a agressão física, mas a violência verbal, emocional. Número 3, abuso sexual. O que tem de homens, e eu não me assusto se você tenha sido molestado sexualmente na infância. Olha para quem está me vendo aí pelo YouTube. O que tem de homem abusado, ferido na infância, covardia, pedofilia, mas o que tem de gente que foi atingido nessa área é um absurdo. Eu fico escandalizado. Em 4º lugar, perseguição espiritual. E aí, eu tenho que tratar de questões espirituais. Por que eu atendo mais gente de outras igrejas do que da nossa igreja? Por causa da vergonha. O que o pastor vai pensar de mim? Então, o interessante é que eu trato homossexuais de diversas igrejas que correm para cá. Mas nenhum homossexual da nossa igreja. E a minha alegria do meu coração é saber que existe um componente de confiança na minha vida que faz com que alguém que está com isso escondido, está em trevas, está oculto, é o ocultismo, ele venha e traga isso para mim, confiando em mim, que eu vou tratar dele. Eu estou escrevendo alguns capítulos sobre isso num outro livro que eu vou lançar no futuro aí. A homossexualidade, gente, não é uma opção. Tem garoto com 3 anos que você olha para ele e ele já tem trejeito. Existe um componente espiritual. Eu ligo a homossexualidade à espiritualidade. Agora, muita coisa é aprendida. Quando um professor, que é o melhor professor, eu e Eliezer trabalhávamos no quartel em Guaratinguetá, o melhor enfermeiro que nós tínhamos lá era um homossexual. E todo mundo ia fazer cirurgia, não, eu quero fulano. Eu quero fulano. Eu quero fulano na cirurgia, aplicar injeção. O cara aplicava injeção e não doía. Então ele era competente naquilo que ele fazia. Mas aquilo fazia com que ele também dissesse para todo mundo, ó, isso aqui é legal, só que não é verdade. Os conflitos de identidade são tão severos que quando uma pessoa vem pedir socorro para mim, aí você chora com ele. Chora, porque existe uma tentação que é muito maior do que ele pode resistir. Então, se você não levar a pessoa ao perdão, eu tratei de um homem, a gente fala de gay, vamos falar de homem aqui, de macho. O cara transou com 1000 mulheres, 1000 mulheres, 1000. Eu não sei nem onde ele arrumou tempo para tudo isso. Porque era um cara jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. E aí o que eu faço? Quando eu vou tratar, eu estabeleço uma timeline. Eu quero saber qual foi a tua primeira relação sexual. Ele falou, pastor, quando eu tinha 13 anos, eu tive uma relação sexual com uma prostituta. Trabalhei na roça, fui lá, foi a minha primeira relação sexual e a partir dali eu não parei. Só que o homem não confia na gente não. Esse pastor vai me expor, porque ele vai pensar de mim. E interessante
O cara entra na igreja evangélica, levanta a mão, aceita Jesus. Ah, eis que tudo se fez novo. Aonde que 2 Coríntios 5,17 diz isso, gente? Aonde? Levantei a mão e tudo se fez novo? 50% dos homens da igreja aqui, ó, são viciados em pornografia. 50%. Então, quando você fala de libertação na área sexual, você tem que ter muita humanidade. Sem brincadeira. Se você não for um pastor que tenha muito carinho com a dor daquele cara, você não trata ele nunca. Só que no nosso coração a gente quer se defender de uma perversão, você faz desse jeito. O Malafaia, apologeta. O Malafaia é um profeta, é o dom dele, gente. O dom dele não é de pastor. Sabe que você não consegue enxergar isso? Ele é um cara que aponta, por isso que esse profeta termina com a cabeça num bandeja de prata, aconteceu com João Batista. Elias, Jezabel mandou matar ele, botava o dedo na cara dela. O profeta, você não gosta dele, que ele espreme tua ferida. O Malafaia, ele faz um papel que o dom que Deus deu para ele é esse. Agora o meu dom é outro, é de pastor. Você jamais vai me ver fazendo um comentário desse, seja no Facebook ou qualquer outro lugar. Por quê? Porque eu quero acolher a ovelha, eu quero tirar os carrapichos dela, eu quero cuidar dela. Ela tem que ter confiança em mim. Esse homem que transou com 1000 mulheres, depois do 6º atendimento, ele me contou: pastor, eu fui abusado com 8 anos, numa cidade do interior. E todo mundo ficou sabendo, meus tios, meus primos, meu pai, e todo mundo passou a me chamar de bichinha, de mariquinha, de mulherzinha, de gay. Isso são as palavras mais leves. Eu fiquei dos 8 aos 13 anos sofrendo bullying, eu não era gay. Eu fui abusado, meu vizinho de 16 anos me estuprou. Mas a lei protegeu ele, mas não me protegeu. Porque ele era de menor, e eu era o quê? Quando ele fez 13 anos, meu dinheirinho dele foi na zona, se deitou com uma mulher. Eu só era homem, a partir dali, amigão, caiu na rede, é peixe. Caiu na água, fez tibum, estou pegando qualquer um. Toda vez que ele lembrava do abuso dele, você é gay, você é bicha, você é mulherzinha, o que ele fazia? Ia buscar uma mulher para quê? Para firmar a identidade dele. Eu sou macho. Eu sou, imagina a ferida no coração desse cara. Esse homem, estou falando de cura, estou falando de transformação. Esse homem nunca mais, e eu tenho contato com ele, ele se tornou um grande amigo meu. Enquanto ele não perdoou o agressor, enquanto ele não perdoou o pai, a mãe, os irmãos, os primos, os tios, ele não conseguiu se libertar disso. Vocês estão entendendo isso? Então, quando a gente fala desse processo de ver, é um negócio mais complexo do que a gente está imaginando. É muito mais do que julgar. É você saber aonde está a ferida do cara para levar ele para se perdoar. Tem gente que é abusado e cresce com culpa. Ele foi vítima, mas ele se coloca como se fosse conivente com aquilo ali. Então, gente, qual o papel da igreja? Já que Maurício deixou eu falar, existe um papel que o Malafaia faz, que o Feliciano faz. Existe um papel que eu faço. Alguém tem que botar uma trava, por exemplo, num discurso de que ser gay é bom. Você sabe que não é bom. Eu nunca recebi alguém no meu gabinete e falou assim: pastor, ser gay é legal. Eu não recebi. As pessoas que me procuram aí, é o meu pedacinho aqui do reino. Todas as pessoas que me procuram falam assim: pastor, eu estou destruído, eu tenho vontade de me matar. É assim que eu recebo as pessoas. Alguém precisa colocar limite, e alguém precisa cuidar desse povo. Para quem quer cuidado? Tem gente que não quer cuidado. Aí, amigo, não é problema meu. Eu cuido de quem quer cuidar. Tá bom? Só, teve uma semana passada lá na PIB. É bom usar o microfone, porque não tem internet. Na semana passada lá na PIB teve um casal de gays, não sei se vocês conhecem lá, o Luiz Marganhoto e o Daniel Casagrande. É um arquiteto famoso em Curitiba. Ele foi na PIB lá
frequentar a PIB, ele não foi expulso de lá, mas tipo, aqui você não é bem-vindo. Como é que a igreja se comporta com relação a essa situação desse casal gay que está querendo frequentar a igreja? Qual que é a reação? Chegou para mim isso, porque eles são meus amigos. Eles foram na PIB e eles praticamente foram expulsos pelo Peragim, por exemplo, que é um líder lá. Qual a posição da nossa igreja se quiser vir para a nossa igreja? Não vamos. Na verdade é o seguinte, aqui não vai receber pegada nenhuma. Fala. Acho que a pergunta pode ser muito mais além. Será que a igreja, como um todo, a igreja, não nós, Bíblia, até que ponto ela está preparada para receber os gays? Primeiro que a gente está entrando na questão, infelizmente eu usei exemplos aqui, eu tentei usar até a questão do Neymar aqui, eu não queria ficar só na questão do gay, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: julgamento. Nós somos imitadores de Cristo. Todas as vezes que você vê, foram pouquíssimas, que Jesus Cristo sai do sério, vamos dizer assim, ele sai do sério falando com a própria igreja. Ele fica bravo com quem eram os judeus na época. Todas as vezes que ele vai falar com o pecador, ele fala com amor e depois ele mostra o pecado dele. Da mulher samaritana, ele falou com amor com a mulher samaritana, falou: vai, não peques mais. Você tem 5 maridos, você tem isso, você tem aquilo. Ele não chegou acusando, dando uma pancada na cabeça dela e falou assim: ô seu estúpido, para de pecar. Tanto que a maioria dos milagres de Jesus parece para nós uma questão muito esquisita, mas ele pergunta: o que você quer? Chega um cego e ele fala: pois não, o que você quer, cego? Para nós é muito óbvio isso, né? Por quê? Porque ele quer que a pessoa diga o que ela quer. Desculpa. Isso aqui eu recebi hoje. Hoje, Maurício, recebi hoje. Um pastor de outro estado viu as mensagens quem tem ministrado da libertação pelo YouTube, pelo site. Ele botou o seguinte aqui, encurtando a história: tem uma ovelha que foge de mim, é arisco demais, e vai falando. Tem um grande número de meninos com inclinações homossexuais em minha igreja. Eles estão lutando. Percebo, mas até quando eles vão aguentar? 2 caras feras do louvor, sofrem demais com isso, não descobriu que é soro positivo. Falei: pois é, pastor, eu sei que a igreja tem que ter a resposta, mas a confiança é chave do tratamento, e o perdão é a cura. Aí ele falou assim: é novo essa coisa para mim, e isso me angustia porque eu não sei tratar isso. A questão é que a gente sempre escondeu isso. O obreiro aprovado, ele fica reprovado por causa da vergonha. Procura apresentar-te a Deus aprovado com um obreiro que não tem do que se envergonhar. E para você ser um obreiro aprovado, o que você faz? Você esconde suas vergonhas. Então isso está vindo à tona agora. E a igreja tem que ter resposta, não é só para isso não. Porque, vou falar para vocês, gente, a quantidade de adultério na igreja também é um negócio absurdo. É absurdo, gente. E a gente também tem que ter resposta para quem? Para a gente que quer se consertar. A quantidade de mentirosos, você já fala isso, mentirosos, homossexuais, aqueles passivos voluntariamente, mas a gente não dá atenção aí. Exatamente. Por que a pessoa mente? Por que a pessoa tem medo? Porque todo mundo vai o quê? Apedrejar. Vocês fizeram isso com essa menina aqui, vão fazer o que comigo? Ela é travesti, eu sou o quê? Sou diácono, sou líder, sou pai de família. Gente que está sofrendo. Então, se não houver espaço para a gente errar, mais do que isso, para a gente se consertar e encontrar um lugar de perdão e de cura, gente, eu já tratei um monte de gente. Vocês nunca vão ver sair da minha boca, a não ser que a pessoa autorize. Às vezes eu pergunto: você quer dar um testemunho? Ele fala: não, no tempo certo eu vou dar. Ele continua dizendo isso aqui: isso me angustia, não sei tratar. O número de meninos afeminados entre os jovens cresce, é visível. Eu sei quem é. E aí conta aqui de um jovem do ministério, e ele perguntou para mim, falei: eu posso te ajudar? Ele botou aqui: compre sua passagem amanhã. Não tem resposta.
Então, a gente só vai aprender a tratar das pessoas sem tratar das pessoas. Por que o Sadala trata de gente para se recuperar de drogas? Porque ele bota a mão na massa nisso aí. Para mim, ele é a referência. Se alguém pergunta, estou precisando de ajuda, eu vou correr para esse cara aí. Então é fácil, gente, a gente apontar o pecado dos outros e dizer que o cara vai para o inferno, porque a Bíblia diz isso. Os homossexuais, só que também diz os adúlteros, os fornicários, os lascivos. Ele coloca todo mundo dentro do saco só, gente. Mentiroso. A gente tem que ter resposta para todo mundo, né? A pergunta é: se entrar um casal de homossexual da igreja, como é que a igreja vai responder? Com amor. Essa igreja aqui. Eu não posso responder para a igreja do Brasil. Agora, não vou alimentar pecado. Porque o pecado gera o que, gente? Morte. Pode ser um outro caso. Não, chegou o cara aqui que é o garanhão. Também não vou alimentar o pecado dele, não. Porque senão, ele está ensinando para o povo que vem atrás que aquilo pode ser feito. Na verdade, o grande desafio está justamente aí. É você odiar o pecado e amar o pecador. Fazer essa distinção é difícil, porque às vezes a gente atira a pedra. Antes de eu encerrar... Quando vocês conhecerem um homossexual, faça esse teste que eu falei para vocês. Pergunta assim: como é que era o teu pai? Eu faço essa pergunta para eles. 90% vão falar: eu odeio meu pai, não tive pai, meu pai foi assim, meu pai foi estúpido. Pode perguntar como é que era o pai. Pais violentos expulsam os filhos de casa. Sou crente, sou batizado no Espírito Santo, sou um sapatinho de fogo, mas o cara é um cavalo. Pais violentos, estúpidos, expulsam os filhos, a casa se torna hostil. Ele faz 18 anos, ó, se manda. Qual é a diferença entre a casa em que o lar que o filho quer ficar e o lar que o filho quer ir embora? Presta atenção nisso. Esses homens e mulheres da parada aqui, uns são inocentes aí, sendo levados, mas aquele pessoal que está por trás, veja o ódio de um deputado federal, como é que ele é radical. Já repararam isso? Todo mundo fala do Feliciano. O Feliciano é radical, né? E ele não é não? Ódio. Você percebe ódio dele. Mas por trás disso tem uma ferida. Se você tratar a ferida, as moscas vão embora. Queridos, em 2006, eu morei no Tocantins, fui para 2006 e morei até 2010. Então, entre 2006 e 2010, morei em Palmas, Tocantins, e lá eu era membro da segunda igreja batista de Palmas, a CIBAP. O pastor Lobo já esteve lá 3 vezes pregando. E em 2009, o pastor Valmir, que é o pastor sênior, levou a igreja a fazer uma campanha da liderança todos, sem exceção, e depois a igreja inteira. Ele nos levou a ler um livro chamado É Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas na Igreja. Não sei se você conhece, pastor. Viu esse livro? Eu já esse livro. Então, nós fizemos uma campanha, foi feita uma campanha. O livro é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Qual era o objetivo do pastor Valmir? Era preparar a igreja para receber homossexuais, e hippies, e uma série de coisas. E deu certo isso lá em Palmas. Então, ele levou principalmente a liderança a ter preparada para enfrentar essa situação. E se chega um casal, como é que nós vamos reagir aqui? Então está lançada uma ideia, pastor, viu, Maurício? Para não ficar tão polêmico na questão de só homossexualismo, mas quanto tempo atrás que as igrejas aceitavam os divorciados na igreja? 25 anos atrás ainda era. Entendeu? Então, quer dizer, e qual é o perigo? Não deu certo, eu sou um caso, estou dizendo assim, eu entrei na igreja através do divórcio. Se a igreja não me tivesse recebido com amor, com carinho e tratado as minhas feridas, as minhas coisas, eu estaria aqui hoje? De maneira alguma. Então, quer dizer, e era um tabu ser divorciado e tratando situações. Então, eu trabalhei com pessoas homossexuais, vou dizer, você tem, na minha opinião, é bem pelo que o povo, por favor, tratar com amor, como estrangeiro pelo teu testemunho, né, pela tua postura, e tentar trazer, não tem outra. E eu coloco bem a situação para tirar só o homossexual. Porque o divórcio, até então nós nos sentíamos isolados na igreja. Ou era para casal, ou era para filhos, ou era para jovens, mas o divorciado não tinha espaço.
E hoje eu estou na igreja 10 anos depois, né? Porque eu fui bem acolhido. Eu vou só um pouquinho mais longe. Você era ímpio. O ímpio, quando chega na igreja, pai de som não, seja bem-vindo, visitantes, sejam bem-vindos. Você lembra disso aí? É ridículo, mas tem igreja que faz. O cara é bem-vindo. E quando o cara é crente, cara, ele é crente. Imagina se fosse hoje, aparece uma moça grávida na igreja, solteira. Aí começa o zum, zum, zum. Quem que é o pai da moça? Ou quem que é o pai do bebê? Aí tu começa a pensar, aquele irmão que anda perto dela, nunca me enganou. Aquele outro lá é garanhão, aquele outro não sei o quê. Alguém que por acaso pensaria assim, quem engravidou foi o pastor Lô? Alguém por acaso pensaria, foi o pastor Sebastião? Foi o pastor Piragini da Bíblia? Alguém pensa nisso? Foi isso que aconteceu com Davi. Quando Batseba apareceu grávida, quem é o pai da criança? É fácil perdoar o ímpio que está chegando divorciado. Agora o crente, ele esconde o pecado, porque igreja de crente você pode passar cheque sem fundo, você pode mentir, você pode enganar, você pode burlar o imposto de renda, você pode bater na tua mulher, mas se você cair no pecado sexual, você está frito, 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 frito. E se você não tiver um lugar de acolhimento, ele nunca mais se levanta. O diabo sabe disso e quer derrubar ele na vergonha. Então, se a gente quer ser uma igreja acolhedora, isso não pode escandalizar a gente. Você pode discordar? Sim. Mas você vai ter que ajudar. Agora dá tua mão aqui que eu vou caminhar contigo. Quando alguém chega para mim assim, pastor, meus cabelos já caíram, não ficam mais em pé não. Não tem nada que me escandaliza. Bom, por enquanto, nada me escandaliza. Por enquanto, depois de 10 anos de atendimento pastoral ali, você começa a se acostumar com aquilo ali. Não, meu irmão, vamos lá, tem saída, tem um caminho, tem restauração, tem transformação, tem renovo, Deus traz de volta, Deus refaz. Gente, Davi caiu. Quanto tempo depois ele voltou para ser rei? Você pensa que foi mole? 14 anos entre a saída dele de Absalão até a volta dele para Jerusalém. Então, a tua palavra foi muito boa disso. Mas eu quero estender dizendo o seguinte: e quando o crente cai, a gente julga do mesmo jeito que o ímpio? A gente tem misericórdia com o ímpio. Com o crente, a gente tem a paulada na cabeça do cara, exclui, manda embora. O que mais... Gente, eu tenho uma experiência, não sei se a experiência que estava comigo era o pastor Gil. A gente saiu para evangelizar, dar aqueles folhetinhos com carinho da igreja, Deus não morreu. Você lembra disso aí? A gente fazia isso antigamente, hoje tem internet, você faz mais isso. Aí saiu para descobrir. Aí entrei num lugar, do lado de um boteco chamado 14 Bis, perto lá onde eu trabalhava. Era uma casa de prostituição. Só que quando eu vi, eu já estava lá dentro, entregando. Aí o Gil falou assim: cara, isso aqui é um prostíbulo. Se alguém encontrar a gente aqui, a gente vai ser excluído da igreja. E aí quando eu entreguei para a moça falou assim: você é evangélico? A prostituta. Eu falei: sou. Ela falou: eu também sou. Eu falei: conta aí teu testemunho. Eu sentei. Ela contou que era de uma igreja em que ela não podia cortar o cabelo. Tem igreja que é assim, gente, é só um uso costume dela. Ela ficou mocinha com 15 anos, cortou o cabelo. Aí a igreja pressionou o pai dela: sua filha, tem seu cabelo, você vai perder teu ministério. O cara trocava um instrumento musical na igreja, no louvor. O cabelo cresceu. Um ano depois, o que ela fez? Cortou o cabelo. Sabe o que a igreja fez? Igreja evangélica. Não é igreja de gente, igreja de nome. Se você não botar a tua filha para fora, você perde o ministério. Sabe o que
expulsou a filha de casa. Ela saiu do interior de São Paulo, foi para a capital, foi trabalhar numa casa de família. Chegou lá, mocinha boba, o filho do dono da casa passou a conversa nela, transou com ela, o que aconteceu? Engravidou. Com 5 meses a barriga aparece. O dono da casa mandou ela de volta para o interior de São Paulo. Ela bateu na porta na casa de pai, papai, fiquei grávida o quê? Além de você cortar esse cabelo, agora virou uma piranha, uma prostituta. Desculpa a expressão, mas é isso que acontece. Expulsou ela de casa. Sabe quem foi que acolheu ela? Sabe quem? A dona do prostíbulo. Papai, parei aqui, pastor. Quero sair dali com vergonha de ser crente. Vergonha de ser crente. A igreja, em vez de atrair o pecador, expulsa. A igreja, em vez de estar aberta ao pecador, expulsa o pecador. Ser pecador ímpio é fácil, querido. Ser gay fora é fácil. Vem ser gay na igreja. Ser adúltero fora é mole. Vem ser adúltero aqui na igreja. Ser viciado fora é fácil. Todo mundo entra, te bota em casa de recuperação. Vem ser viciado na igreja. Deixa alguém pegando você, tomando um chopinho, um copo de vinho, para você ver o que vai acontecer contigo. Eu quero dizer para você, querido, igreja é um lugar de acolhimento. Acolhimento. Jesus era amigo de prostitutas e mensaleiros, petroleiros. Eu sei lá como é que eu vou dar o nome a isso para esses corruptos. Ele era amigo desses caras. Ele era amigo de gente assim. Se a gente continuar achando que a gente é o supra-sumo da cocada, a gente não está enxergando do jeito de Jesus. As pessoas têm que ter espaço para confessar pecado, para ser curado. Confessar uns aos outros as nossas culpas para quê? Sareis. Meu Deus. Eu falo assim, não estou dando bronca para você, não, meu jeito. Gente, que bom. Eu confesso que eu estava amargurado, angustiado, porque são questões que eu tenho entrado em conflito sozinho, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês e por isso trouxe essa palavra. Aí, para finalizar, o pastor Lobo falou, todo mundo falou aqui, você tem que confrontar essa pessoa com a verdade. Ela tem que querer. A gente viu ali que quem convence da justiça, do juízo do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. A conversão é algo que acontece de dentro para fora, não existe de fora para dentro, não dá. Aí eu estava lendo ontem e olha só o que eu achei. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Só para botar mais lenha na fogueira, a gente vai embora com essa cachorro pulguento atrás da orelha. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê. Ele está falando da igreja. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Estais cheio de arrogância. Máscara. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar de vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, eu estou presente em espírito e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí eu pirei o cabeção. Paulão mandou o cara para Satanás. Só que daí eu fui ao comentário, afinal, não posso, não vou dormir com. E daí ele diz assim que é bem interessante. O homem pecador estava tentando manter um pé no reino de Deus, enquanto o outro estava no mundo. Seus irmãos não podiam forçá-lo a tirar o pé do mundo, mas podiam tirar o seu outro pé do meio do povo de Deus. Assim, entregaram a Satanás com um propósito, a destruição da carne. Uma vez que ele se achasse só no mundo, o pecado não o satisfaria.
assim como o filho pródigo poderia cair em si e voltar ao Senhor. Aí você vai ler lá em 2 Coríntios 9, que cita um homem que muitos teólogos dizem que é esse homem que voltou à casa de Deus. Deste modo, os outros cristãos poderiam ajudá-lo a destruir as paixões carnais que o estavam roubando da comunhão com Deus, para que pudesse ser perdoado e salvo. Pode indicar que esse homem de fato voltou ao Senhor. Aqui é curioso, porque a nossa ação é limitada. A gente tenta. Aqui está mostrando Paulo, que curou e fez tanta coisa pela igreja, e chega uma hora que ele fala: se afunde no pecado, que a tua angústia vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai querer depois voltar para isso. É fácil fazer isso? É o que a gente mais faz. O que a gente está fazendo é jogando esse povo todo, falando assim: vai para o meio do inferno, suma aqui da igreja, quem sabe um dia você não. Só que Paulo, você arrependeu e escreveu. Sim. Na verdade, aqui, quando voltou, ele se arrependeu, ele voltou assim, o coração totalmente para o Senhor. Então ele ficou ligado. O que ele fez, ele se sentiu mal. Isso que ele escreveu aqui, só vai comunicar as duas, porque você não notícia disso. Porque eu realmente devia ter falado que esse é isso mesmo. não, eu estou dizendo o seguinte, que isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com qualquer um de nós. É uma atitude que a gente não consegue medir. Por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais aberrações na nossa cara, e hoje todo mundo tem um Facebook, todo mundo é blogueiro, é jornalista, é não sei o quê, e replica isso para 500 pessoas, que vira 5 mil, 50 mil, e vira uma guerra santa. Olha o que estão fazendo com meu Deus, com Jesus e assim por diante. Será que é esse o caminho que a gente deve tomar? Essa era a provocação. Não julgar. É fácil, né? Sim? Pouca justiça, muita misericórdia, Glória a Deus, boa frase. Vou usar: pouca justiça, muita misericórdia, para que a graça abunde. Gente, obrigado. Achei que ficamos num pequeno grupo, mas num grupão, assim, talvez tenha sido mais esclarecedor. Bom, eu quero abrir aqui uma possibilidade para você. Se você tem algum segredo, a gente que é crente sabe do que é isso, chama-se pecado secreto. Traga até a gente. Prometo a você, não vou te julgar, vou te ajudar, vou te socorrer. A gente vai caminhar junto com um lugar de perdão. A questão da confissão, ela é libertadora mesmo. Ela é transformadora também. Não guarde isso para sempre. Reparta com o seu pastor. Se você acha que você não pode repartir comigo, procure um dos pastores, reparta com ele. A fofoca é o suicídio do aconselhamento. Eu prometo a você. Eu não vou fazer fofoca da sua vida, mas eu vou ajudar você. Gente que está com pecado escondido aí, ó. Eu sei disso, porque eu fui liberto também. Então, eu quero que você leve uma palavra aí de esperança. E você que está nos vendo pela internet, o pregador dessa noite é Maurício Almeida, teólogo, e você está no Ministério de Homens da Igreja Batista Alameda, em Curitiba, Paraná, aqui na Alameda Princesa Isabel 2192, toda terça-feira, às 19h30, você é nosso convidado. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vou chamar o irmão Eliezer, que ficou muito quieto hoje. Ele vai entregar todo esse tempo ao Senhor. Vem cá orar, meu irmão, em nome de Jesus. Você com essa barba de Arão, barba de neve, sabedoria, vem com o tempo. Ore por nós, todos nós. Boa noite. Oremos. Pai, nós te damos graça nessa noite, pela tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz. Senhor, nós sabemos que o teu propósito é nos levar além, Senhor, daquilo que a gente imagina
que somos, nos levar além daquilo que pensamos que somos, de ver, Senhor, que sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada. Somos miseráveis, pecadores, corruptos. A mentira, a idolatria está tão entranhada dentro da nossa vida, Senhor. E que nesse lugar aqui agora nós queremos clamar misericórdia para que Tu venhas, Senhor, trazer a Tua luz. Tu és luz, Senhor, e em Ti não há treva alguma. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, nos liberta, Senhor, da idolatria. Senhor, é exatamente o que tem sido compartilhado, é o que Tu tens, Senhor, tocado e nos mostra, Senhor. Assim como Tu perguntavas, e foi assim citado nessa noite, ó Senhor Jesus, quantas e quantas vezes Tu chegaste e perguntaste, o que queres que eu te faça? Senhor, que a nossa oração seja, Senhor, eu quero ver as minhas misérias, quero ver as minhas doenças, quero ver, Senhor, as minhas incoerências, quero ver, Senhor, ó Deus, aquilo que está oculto. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa noite, vem, Senhor, através do Teu Espírito e sonda-nos. Sonda sim e vê os caminhos maus que existem dentro de nós. E nos dê coragem, Senhor, para te confessar e dizer, ai de mim que sou um pecador. Mas Tu és um libertador e não existe pecado que Tu não possas perdoar. Senhor, porque o Teu sangue é poderoso, porque o Teu nome sim é poderoso. Senhor, isso nos faz não, Senhor, de olharmos de um andar de cima, mas de olharmos, Senhor, prostrados e olharmos para cima. Pai, em nome de Jesus, eu preciso disso, eu quero isso, eu declaro isso, Senhor, eu preciso disso. E, Senhor, nós precisamos disso, os homens que aqui estão nesta noite, nós precisamos disso. E sabemos, Senhor, que só o Teu Espírito Santo faz isso dentro da nossa vida, Pai. Porque só Tu és santo, santo, santo. Se só Tu nos santifica pelo poder da Tua palavra, através da verdade, Senhor. E conhecemos, e o desafio é estar, conhecermos a verdade. E esse conhecimento é a revelação do Pai, não está em nós. E eu te peço isso essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Teu Espírito se nos convença, nos leva nesse lugar de convencimento, que é na Tua presença, onde, ó Deus, é derrubado, cai toda a máscara, cai toda a soberba, cai todo o orgulho, cai toda a vaidade, cai todo o egoísmo, cai todo o espírito de mentira e de engano. É nesse lugar, Senhor, que nós queremos estar como homens que realmente temem ao Senhor, ao Eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o Criador de todas as coisas. Bendito sejas Tu, Senhor. Por isso nos alegramos diante de Ti, porque, Senhor, a Tua palavra, Tu és o Deus que nos sara, e pelas Tuas pisaduras, pelo Teu caminhar para o Gólgota, Senhor, nós somos sarados, nós somos curados, e temos uma vida, não uma vida, Senhor, que imaginamos ter, mas uma vida, Senhor, na Tua presença, diante dos Teus olhos, que tudo vê, e tudo sondas, e tudo conheces. Senhor, assim nos despedimos nessa noite, e o que o Teu Espírito, ó Deus, lá no lugar secreto, lá no quarto de cada um de nós, Senhor, Tu fale ao nosso coração, aquela voz, Senhor, mansa e suave, mas, Senhor, que nos faz ver e nos leva a lugar de arrependimento, de confissão e de clamor da Tua misericórdia. Só assim, Senhor, somos capazes, Senhor, de amarmos de fato, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém.